Olá, eu sou a Karina, esse é o English in Brazil e hoje eu estou aqui com Ulisses Carvalho, que é intérprete há 25 anos, para falarmos de palavras no inglês que não tem tradução para o português. Ou será que tem? Ulisses, thank you very much. Thank you. Tô tão feliz, eu sou muito fã do Ulisses, gente. Quando eu tava na faculdade de letras, graduação, eu era uma guria de 17 anos, eu já acompanhava o blog Tecla SAP por indicação da minha professora, porque é um dos primeiros blogs de ensino de língua inglesa no Brasil, né? Eu acho que é o primeiro, certamente o maior, com o maior número de posts, porque eu, quando vi essa história de internet, eu falei, dá pra ensinar inglês. E tu é intérprete há 25 anos, né? Há 25 anos fazendo tradução simultânea em cabine e viajando o mundo, né? Então, trabalhando como intérprete, eu aposto que tu já deve ter te deparado com muitas palavras que são muito difíceis de traduzir do inglês pro português. O tempo todo, O tempo todo, né? O tempo todo, É. claro. E aí, a gente selecionou aqui algumas que a gente acaba usando muito em português, inclusive. E aí fica a pergunta, será que tem tradução? Será que não tem? Tem alguma palavra que realmente, olha, não tem como traduzir isso aqui? Existe algum caso desses? Que eu me lembre, não. Mas eu preciso fazer um disclaimer antes de a gente começar. Disclaimer é uma das nossas palavras. Aí, tá na lista. Que é o seguinte, nem sempre as traduções que você encontra no português vão ser totalmente exatas, que vão cobrir todos os significados da palavra no original. E a gente, como profissional, já está acostumado a conviver com essas imperfeições. Então não adianta achar que vai encontrar a solução ideal sempre. E uma segunda ressalva, que é o seguinte, eu não tenho problema nenhum em usar o termo em inglês, desde que o contexto permita. Não sou purista, guardião do patrimônio nacional, que é a língua portuguesa, não é isso. Agora, não é todo mundo que vai conseguir captar a mensagem se você mantiver muitos anglicismos no teu discurso. Quem vai sair prejudicado é você. É verdade. Muito bom ter o disclaimer. Então vamos começar com a palavra disclaimer já, então, né? Que as pessoas usam em português. Um disclaimer aqui. Como se traduz isso? Num sentido mais genérico, como a gente usou aqui, é uma ressalva. Né? Você pode, se for, por exemplo, um contrato, alguma coisa um pouco mais formal, é uma nota de isenção de responsabilidade. E não adianta torcer o nariz, não é obrigado a gostar. Mas é isso que quer dizer. Agora, numa situação assim mais informal como a gente usou aqui, é uma ressalva. Uma ressalva. Né? Então, na verdade, essa tem uma tradução até fácil, né? Tem. Agora, se você está num evento, todo mundo fala disclaimer, um público que vai entender, eu não vejo problema nenhum em usar o anglicismo direto. Mas tem uma palavra que as pessoas estão usando muito ultimamente, que eu particularmente acho difícil de traduzir, que é em português mindset, né? O mindset. Como se traduz mindset? A tradução mais consagrada, mais comum, é a mentalidade. Mentalidade. Mentalidade, Mas- o modo de pensar, o modo de encarar as coisas. Mude seu mindset, mude sua mentalidade. A sua maneira de encarar as coisas. Mas tanto que eu comprei um livro em português cujo título é Mindset. Sim. Eles não traduziram, eles escolheram não traduzir. Porque poderia ser mentalidade. É uma opção válida. É. O mesmo Mas que eu falei para disclaimer, vale para mindset. mas eu vou dizer, eu acho que mentalidade não funciona tão bem pra mindset quanto a ressalva e o disclaimer, Sim. na minha opinião. Se você quiser usar o contexto, o significado que está no livro, que é um conceito mais amplo mesmo. Mas é o que é. Mindset é a maneira de você pensar, a maneira de você encarar, o jeito de ver as coisas, a mentalidade. Mas essa eu diria que. Eu entendo, mas essa. Ele fica irritado com eu falo, não, mas não tá perfeito. Desses, mas não vai ser perfeito. Porque não vai, né? Não vai. Nem Não vai. sempre a gente tem o par certinho, né? E de repente, no título do livro, mindset é a melhor solução. E tudo bem também. E mindful. Eu vejo as pessoas usando a palavra mindful em português também. É atento ou atenta. Tá vendo? Aware. Adaptação. Né? Ligado, ciente, consciente. Eu já vi mindful parenting. O que será que isso quer dizer? Isso é difícil. Isso é difícil. Parenting o que é? É a educação dos filhos, é educar os filhos. Olha, parenting não tava na lista, mas como traduzir parenting, né? É Com uma educar. palavra. É Mas não educar. tem uma palavra. Não. E de repente, quem está nos vendo tem até uma sugestão mais bacana para um determinado contexto. O que me perguntam com muita frequência, Karina, né, nos congressos onde eu participo, como você traduz isso? E sempre vem com uma tradução assim meio difícil. Eu falo, não tenho resposta. Mas não é. Mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Não vai ser nunca. Porque as línguas são diferentes, né? Tirando umbrella, pineapple, sabe? Coisas assim, físicas, objetos concretos, é muito difícil você ter uma correspondência 100%. Perfeita, até porque a gente tá vendo a velha história, né? Que, por exemplo, os esquimós, eles têm não sei quantas palavras pra falar sobre neve, porque eles vivem na neve, entendeu? Então, assim, no Brasil nem neva, né? Então a gente não tem tantas palavras pra isso. Então a língua, ela tá inserida numa cultura, né? Então por isso que a tradução nem sempre vai ser exata de uma pra outra. E a palavra coach, que as pessoas têm usado muito hoje em dia, o coaching, né? Sei lá, técnico é um coach, certo? Sim. Um técnico de futebol é um coach. Sim. Mas como traduzir nesse sentido de, estudar coaching? Então, aí eu acho que não tem muito o que fazer. Por quê? Não, e é por isso. Porque é um serviço, né, prestado por profissionais a executivos. Que supostamente falam inglês, entendem, sabem o que é coaching. Né? Mas coaching o que é? É uma orientação. Né? É um treinamento, uma orientação, uma ajuda profissional, um direcionamento profissional. É isso que quer dizer coaching. Agora, dentro desse universo, não se atreva a traduzir. Porque quem presta o serviço usa coaching, quem contrata o serviço usa e conhece coaching, então acabou, é coaching, é isso. Então, se tu ouvir essa palavra em inglês numa conferência, tu vai, em português, falar coach. Coaching, claro. Agora, se eu estiver traduzindo para minha tia, para minha avó, para meu avô, é orientação profissional, é um treinamento. Né? É isso que quer dizer coaching. Mas agora, low profile, eu acho mais dificilzinha. Eu não sei traduzir low profile, eu acho. Não sei. É um cara discreto, né? Eu sei então. Esse low profile o que é? É um cara na dele. É verdade, é que a gente tá tão acostumado a usar low profile que eu esqueci da palavra discreto. É hábito também. As pessoas vivem num ambiente empresarial, assim, eu não falo corporativo, empresarial, e ouvem o tempo todo, acabam usando. É natural também, sem pânico, sem noia. Sem noia. Low profile. Um cara discreto, um cara dele. É um cara sóbrio. Pois é, tá vendo? Eu tô tão viciada a usar palavras em inglês. Mas tudo bem também. Tudo bem também. Discreto. Se escrever no comentário que não é a mesma coisa, eu vai ficar bravo. Mas não é a mesma coisa. Low profile não é exatamente discreto. Pode usar low profile. Não vou ter chilique se usar low profile. E o mainstream? Mainstream é... Mainstream. Pô, essa é difícil. É a corrente principal, né? Isso que é mainstream. Mas não é a mesma coisa. Mainstream é o principal, é o consagrado, sabe? Consagrado. É aquilo que já todo mundo faz, de uso comum, referência. Tem muitas opções. Não, mas essa eu acho... Até mainstream. Até mainstream. Até manter, mainstream. assim, como mindset, né? As pessoas mantêm, né? Se usa mainstream, por exemplo, quando você fala de um artista, né? De música, ele não é um cara de vanguarda, um cara inovador, muito diferente. É mainstream, o cara já é um artista já consagrado, nome já conhecidíssimo. Tem jeito de driblar se precisar driblar. É isso. E o approach? Sabe que eu tenho approach, né? Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. A mais consagrada é abordagem. Eu acho que essa não é tão, na minha opinião, né? Não é tão problemática. Pode ser enfoque, pode ser o modo de você encarar, pode ser aproximação. Quando você estiver falando de aviação, approach é a aproximação mesmo. Da cabeceira da pista, assim que eles falam. Approach. Networking. Networking. É muito importante fazer o networking, né? Também eu tô achando difícil. Daqui a pouco tu me vem com uma palavra tipo discreto, que não vem, mas eu não tô conseguindo pensar numa palavra network. Conexões? Não sei. Fazer network o que é? É ampliar o seu círculo de contatos. Se for o círculo pessoal, amigos, né? Ou ampliar o círculo de conexões profissionais. É isso que é. Agora, muito mais fácil, mais curtinho. Fazer networking, né? Fazer networking. Tá, mas essa é uma que talvez não tenha uma palavra. Ampliar sua rede de contatos. Eu diria isso, fazer network é isso, ampliar sua rede de contatos. Se eu precisasse traduzir para quem não fala inglês. Mas é uma questão de, esta palavra não tem uma tradução direta também. Essa não tem. A palavra, a gente não tem uma palavra network. Não, network é rede, né? Pode ser a rede de televisão. Mas não dá um significado de fazer relacionamentos com o pessoas. verbo você fala, to network. Não tem.
Pô, eu achei que eu ia... Não Sair tem, invicto. não tem. Vai ter nos comentários, eu sei. Tentem Eu traduzir sei. networking aí. Tentem aqui nos comentários. verbo, né? O verbo. O verbo. To network. To network, desculpa. To network with. Vai ter que recorrer a ampliar a rede de contatos, expandir, fazer a sua rede de contatos crescer, né? Fazer amizades. E stakeholder. Em que contexto isso é usado e dá pra traduzir ou não? Stakeholder, por exemplo, se você está falando de uma empresa, stakeholder o que é? É o fornecedor que depende dessa empresa para sobreviver também. É o funcionário, é o acionista, é a comunidade onde ela atua, que acaba sendo impactada positiva ou negativamente pela presença dessa empresa, é o governo. É uma galera. Então é todo mundo que, direta ou indiretamente, sofre alguma interferência dessa empresa, positiva ou negativa, né? Então é tudo stakeholder, é tudo parte interessada. Parte envolvida, eu não gosto muito, porque envolvida dá a impressão que é crime, que é falcatrua e tal. Mas é parte interessada, todas as pessoas que estão dentro desse universo em torno da empresa. Isso que é o stakeholder. Fala a frase? Mas não é a mesma coisa. Por isso que se consagra, nesse universo, né, que as pessoas se consagram stakeholder, porque fica fácil de entender. E a última palavra é user-friendly. E isso me fez lembrar dos family-friendly, que são os vídeos agora no YouTube. A gente tem que ter conteúdo family-friendly, user-friendly. Como traduzir esses friendly? User-friendly é fácil de usar. Tá. É isso. Você pega lá um produto novo, um celular Um aplicativo, novo. um aplicativo. Um celular, pode ser qualquer coisa. É fácil de usar, pô. User-friendly. É meio intuitivo. Ó, intuitivo também seria uma alternativa boa. E family friendly é familiar. Conteúdo familiar. Conteúdo familiar, conteúdo para a família. Gay-friendly. Gay friendly, se você estiver se referindo a um estabelecimento, né, é um estabelecimento onde os gays são bem recebidos. Eu não me apuro, eu inverto. Inverto, tá certo? Né? Tá. Eu pensei também, não é invirto, não. É o inverto. Eu inverto a ordem. Às vezes eu coloco a negativa. Por exemplo, pra gente encerrar, Tá. eu acho que é muito importante assim. Você vê a frase em inglês, I don't think she's coming. I don't think she's coming. A tradução literal, a tradução do Google Tradutor seria eu não penso que ela está vindo ou vai não vir. acho. Ou eu não acho. Não, eu penso Ah, de propósito. tá, tipo, ok. né? Aí você melhora. Eu não acho que ela vem. Mas será que é assim que a gente fala? Não é assim que a gente fala. Como você falaria naturalmente em português? Acho que ela não vem. A negativa vai pro vir, não é pro achar. Então, se você está pensando em português, acho que ela não vem, faça o inverso. I don't think she's coming. Tá errado falar I think she's not coming? O cara vai te entender. Vai achar meio esquisitinho. É. E é mais ou menos o mesmo processo que acontece quando você vem para o português. Para e pense como você diria isso numa situação natural. Tentar se desprender, né? Exato, a palavra é essa, desprendimento. Eu tenho um exemplo ainda mais simples, Ulisses. Ouso aqui, me atrevo. Que é I love you. A gente não fala eu amo você. A gente fala eu te amo. Sim, lost and found. Perdidos e achados? É assim que é inglês. Por quê? Porque primeiro você perde e depois você acha. A gente fala o quê? Achados e perdidos. Pois é, não faz o menor sentido. Não, Agora, achados porque foram perdidos. Talvez essa seja a lógica. Mas é que tá, eu vou brigar com a natureza? É assim que se Eu fala. vou, eu brigo. Eu brigo. Eu vou dizer assim, ó, mas não é a mesma coisa. Ulisses, muito obrigada Eu que agradeço. pelas contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui nos comentários mais palavras que são difíceis de traduzir ou que talvez nem tenham uma tradução mesmo. Como alguns casos aqui a gente conseguiu traduzir, tipo approach, abordagem, mas algumas não. Mas né? eu tenho certeza que vão chover comentários aí com soluções muito melhores do que as minhas. Não esqueçam de se inscrever no canal do Ulisses também. Confiram o blog do Ulisses, que tem muito conteúdo. Os livros do Ulisses, tem 4 livros publicados. E é isso. Karina, brigadíssimo pelo convite, adorei participar e eu quero que você agora assista a parte 2 desse vídeo, porque essa história não vai acabar assim não, vai ter troco lá. Vai ter troco lá no canal do Ulisses. Então, a gente se vê lá no canal dele e no próximo vídeo aqui no English in Brazil. See you next video.